Está começando mais um Culturando. Hoje a gente vai falar de teatro, vamos falar de Performático Els, vamos falar de Humanos Anônimos. Eu vou conversar, na verdade, com a Maricine Scioli, que está estreando junto com o pessoal do Performáticos no dia 5 agora de abril. É um espetáculo, mas olha, vou falar uma coisa, é uma adaptação de Eliane Brum. Precisa falar mais? Precisa falar mais? Acho que a própria Eliane já se posiciona aí quando a gente fala dos textos dela, né? Tão em alta, tão em pauta, ganhou prêmio e tão boa escritora e jornalista, né? A gente consegue trabalhar o que é humano mesmo, o pensar do humano e o caminhar dessa humanidade que a gente está aí nessa doideira, nessa loucura. A Eliane Brum, ela é uma jornalista que ela está acostumada a escrever histórias de vida. Ela escreveu A Vida que Ninguém Vê e o Performático Els, mais especificamente o Carlinhos Pasqualini, que o espetáculo é sob a direção dele, resolveu reunir alguns personagens e levar para o palco essas histórias. São 4 personagens, né, Maricine? Isso. Quais são esses personagens? Essa obra da Eliane Brum, A Vida que Ninguém Vê, ela colhe depoimentos de muitas pessoas durante anos e ela inspira essa obra dela, na qual ela fala da vida dessas pessoas que vivem o cotidiano, que vivem no dia a dia na rua, ou que têm uma história de vida muito simples e que conseguiu conquistar coisas. E aí o Carlinhos, ele resgata esse livro, né? Cai esse livro na mão dele e ele acha, né, como todo o trabalho do Carlinhos é muito profundo, ele seleciona ali 4 histórias, né, 4 contos ali desse livro dela e joga na mão do Ulisses Vertuan, que faz uma adaptação desses 4 personagens. E aí a gente, dentro da dramaturgia, a gente vem com essa interpretação desses personagens. Eu nem apresentei direito para vocês. A Maricine Scioli, ela é professora de teatro e também é atriz. Ela será uma das personagens desse espetáculo. Fala um pouco da sua personagem, é a Frida, é isso? É a Frida, ela chamada Nilza, mas as pessoas colocam o nome dela como Frida. Ela é uma pessoa muito ativa, muito ativista, que vive, na verdade, ela mora na frente da Câmara Municipal da sua cidade. Ela mora na rua, na frente da Câmara Municipal. Ela faz a casa dela ali porque ela quer, o grande sonho da vida dela era ser vereadora. E aí corajosa, né? Ela conhece todas as leis, ela está lá todos os dias, ela entra na Câmara, ela participa de todas as assembleias e ela quer estar ali e ela escreve projetos, né, semanais para apresentar na plenária da Câmara e todo mundo acha ela muito louca, acha que tudo que ela faz é fora do normal. E, na verdade, ela é uma esquizofrênica, né, que vive ali, que tem essa pontuação. Ela, por algum período da vida dela, ela passa pelo jornalismo, mas não é aquilo que ela quer. Ela queria fazer ela deseja fazer uma boa ação para a população. Era isso que ela queria, porque ela conhece todos os trâmites das leis, da Câmara e tudo que acontece lá dentro. Então, assim, ela não aguenta ver que ali dentro acontece tantas discussões inúteis e fúteis. Ela acha que as pessoas tinham que estar ali para defender a população. Então ela enlouquece, tem momentos que ela fica muito nervosa, ela entra na Câmara, ela xinga todo mundo, ela vai para a plenária, ela começa a falar, e momentos que ela recua na vida interna dela e naquele mundo dela e sabe que ela está ali numa situação mais abandonada, sem a família, sem nada disso. E aí a história vai desenvolvendo, esse solo vai desenvolvendo em cima da história da Frida. Vale ressaltar que essa personagem, ela é real. Ela é real. Porque a Brum, ela foi buscar essa personagem na rua. Sim. Como a
Marici já disse aqui. E os demais personagens? Aí nós temos a Maria, que é muito interessante, quem faz é a Cristina Guimarães, uma excelente atriz da companhia, que já passou pelo Elza há alguns anos, e aí agora ela retorna para essa comemoração de existência do grupo. A Cris, ela faz a Maria, que é uma mulher que queria aprender a ler e escrever. Não posso falar muito mais porque é bem longo a história dela. O pessoal tem que ir assistir o espetáculo também. É muito legal. Uma pessoa, a Maria, na qual a Cris faz, é uma personagem muito simples, que vive numa casa muito simples, num local muito simples e que tem um sacrifício imenso para conseguir aprender a ler e a escrever. Ela segue um caminho muito tortuoso para conseguir aprender a ler e escrever. E os outros dois personagens? Aí nós temos o Édipo Queiroz, o ator, que faz o Adail, que é um carregador de malas de um aeroporto que nunca entrou num avião. Nossa! E a vida dele inteira foi trabalhar como carregador de malas do avião. Veja como são histórias interessantes, né? Histórias de vida. Isso é Eliane Brum, né? Ela vai buscar aquelas histórias assim que a gente não imagina que exista por aí, sim, mas tem. Sim. E o quarto personagem é o Ulisses Virtuan, que faz, é o Sapo. Sapo, ele é um personagem, ele vive a vida dele na rua, mas ele tem uma casa, ele mora num lugar, em algum local ele mora, mas a vida dele é feita na rua. Ele é um deficiente, né? Ele é chamado de sapo porque ele anda naqueles carrinhos. E aí ali ele faz a vida dele, ele tem as comunicações com as pessoas no centro da cidade, ele pede dinheiro, ele faz negócios, e aí ele fala um pouco de como que é a vida dele ali naquela situação, naquele centro da capital, e aí ali o local que ele vive. Como é que é a preparação de um personagem tão intenso como esse? Bom, primeiro as referências da Eliane foram bem fortes, assim, né, do próprio livro, dos textos e tudo mais. E assim, a gente teve muita discussão entre nós, falando de personagens que existiram até aqui na nossa cidade, na nossa vida, né? Uma bem pontual, que quando você fala disso, você vai lembrar Maria dos Pacotes. É uma personagem da rua, da vida, do cotidiano da cidade, que muita gente se comunicou, se encontrou com ela. Então sempre teve aquilo, a louca, a Maria dos Pacotes, né? Mas ela tinha uma história por trás, ela tinha uma história de vida. E é o que esses personagens trazem, a história de vida deles, para eles chegarem naquele momento daquela situação na qual a Eliane entrega nessa obra. Todo o espetáculo, na verdade, ele quer despertar algum sentimento, algum senso crítico, algum pensamento. No caso do Humanos Anônimos, qual que é a mensagem, ou o que vocês querem que a plateia vá para casa pensando? Eu acho que o próprio nome já diz, né? Humanos. Eu acho que é despertar o nosso humano, né? O olhar para o outro, o porquê que você... O que você olha nos olhos dessas pessoas? O que você vê nos olhos dessas pessoas? Isso pontua muito dentro do espetáculo. O que você enxerga nos olhos daquelas pessoas? Performático está completando 28 anos. Já é quase, está entrando quase nos 30 anos. É. Você já está há algum tempo na companhia, né? Nós iniciamos o grupo lá em 90, 91, né? A gente começa a elaborar ideias artísticas aqui, saindo de uma escola. Nós saímos de uma escola, estudantes de escola, de teatro, e aí a gente vai se unindo e fazendo o teatro amador, que é o teatro que você pega na unha, né? A coisa bem fervorosa. Fomos para a rua, fizemos muitas atividades aqui em Jundiaí, na rua, nos espaços culturais, ocupando espaços que não eram para teatro. Quando a gente estreou Arquitetura para a Morte, a gente apresentou numa das docas do Maxi Shopping, para você ter uma ideia, uma doca, o público entrava,
Fizemos no porão do Centro das Artes, fizemos no Clube 28, a gente ocupou muitos lugares aqui na época. E o Els veio ocupando vários lugares durante todo o trabalho dele, até pelo nome que surgiu da cabeça do Carlinhos por ser performático. A ideia era sempre um espaço alternativo. E aí nós fomos ocupando e fomos desenvolvendo esses trabalhos e muita gente passou pelo elenco. Então eu chego no Els na fundação do grupo, saio, vou fazer outras coisas, depois eu volto para fazer Lisístrata, saio, vou fazer outras coisas, volto, faço Salomé, depois ele montando outras coisas, né? Durante todo esse tempo passou João Cabral de Melo Neto, Amor à Sexta Potência, Pavão, o Carlinhos foi montando muitas coisas, né, no decorrer. Contos de Green, ele fez muita coisa relacionada ao circo, porque ele é do circo também, né? Ele envolve o teatro e o circo. O Ulisses também vem. Acho que o Ulisses, de todos nós, é o que fica mais tempo no Els até agora. O último trabalho foi Ditirambos, que foi uma obra baseada nos textos do Nietzsche. E agora a gente volta com Humanos Anônimos. Em grande estilo. Em grande estilo. Queria que você passasse o serviço, então, de Humanos Anônimos, porque eu imagino que quem está nos acompanhando, assim como eu, está curioso para assistir esse espetáculo. Estreia agora no dia 5 e vai até quando? A gente estreia dia 5, certo? Apresenta dia 6 também, aí no outro final de semana, dia 12 e 13 e dia 19 e 20. Essa temporada é uma temporada de estreia. Tá. Então a gente faz essa temporada, daí nós faremos uma pausa e voltaremos, maio ou junho a gente volta com a temporada. Sempre às 20 horas? Sempre às 20 horas, no Balé Teatro Oficina do Jô Martin, o que é muito legal porque a gente acaba se unindo, né? Depois de tantos anos também trabalhando. O Jô é uma pessoa na cidade que nunca parou de trabalhar com a arte, com o balé e com o teatro. E ele abre as portas do Balé Teatro Oficina para a gente entrar com o Els para fazer essa comemoração dos 28 anos. Então é sempre às 20 horas, nesses 6 dias de apresentação. O ingresso amigo, R$20. E o Balé Teatro Oficina fica na Rua Abolição, número 200, é na mesma calçada da Choperia Palma. Bem encostadinho ali, 3 ou 4 casas depois da Choperia Palma. Então, eu deixo aqui o convite do Performático Els para que vocês assistam, compareçam na nossa estreia, na nossa temporada de estreia, para assistir esse espetáculo que está muito legal, muito profundo e tem muitas mãos por trás executando esse trabalho para que a obra fique bem pontuada, assim, bem bacana, estabelecendo aí uma riqueza na adaptação do Ulisses Virtuan, a direção do Carlos Pasqualin. No elenco, eu, Cristina Guimarães, Édipo Queiroz e Ulisses Virtuan, também entra em cena. E por trás de tudo isso, a gente tem um cenário que foi elaborado pelo Ângelo César, que está muito bacana. Também remete à nossa história de Els, de 28 anos de existência. Ele vem com algumas presenças, alguns elementos dos outros cenários que nós usamos. A iluminação fica por conta do Décio Scali, que também dá uma ambientação propícia para os 4 personagens. E o figurino feito pela dona Delzira Reis, que é a nossa figurinista há muitos anos. Acho que talvez há 28 anos a dona Delzira é a figurinista do Els. Bom, gente, é isso. Quem não conhece, essa é a oportunidade para conhecer a escritora e jornalista excelente Eliane Brum. Performático Els, que vai apresentar Humanos Anônimos, estreando agora dia 5 de abril. Obrigada, Marici. Obrigada. Semana que vem nós voltamos com mais um Culturando. Até a próxima. Você está assistindo Novo Dia TV.